Continuando, seguro-desemprego. O trabalhador também terá direito a 4 parcelas para receber o seguro-desemprego. 4 parcelas mensais, desde que tenha trabalhado 12 meses no mínimo e no máximo 23 meses. Vínculo empregatício nesse período, 4 parcelas, nos últimos 18 meses de trabalho. E o trabalhador também terá direito a 5 parcelas de recebimento do seguro-desemprego se ele houver trabalhado mais que 24 meses. Então, no mínimo 24 meses, se trabalhou 10 anos, ele terá direito também a 5 parcelas, segundo a lei do seguro-desemprego no Brasil, desde que seja com vínculo empregatício nos últimos 18 meses. Então, se ele trabalhou aí 2 anos, no mínimo terá 5 parcelas. A quantidade de parcelas, ela será excepcional para a categoria de pescador artesanal. Ela poderá ser prolongada em períodos de defeso, ok? Há uma exceção. O valor do seguro-desemprego hoje no Brasil, no mínimo, é R$ 880, que é o valor do salário mínimo, e tem um máximo de percepção como o valor de R$ 1.542,24. Então, imagine uma hipotética situação de alguém ganhando R$ 2.000 por mês. Foi demitido sem justa causa, terá a liberação do seguro-desemprego, trabalhou nos últimos 18 meses sob o mesmo empregador, sob o mesmo registro de empregado naquela empresa. Então, nos últimos 18 meses, ela terá direito a 4 parcelas. Recebia 2.000, vai receber 2.000? Não vai receber 2.000. Veja, a legislação prevista para o seguro-desemprego, para quem está nessa faixa, vai receber o que exceder de R$ 1.360,70, 0,5 e soma-se a 1.088. Então, quem estiver nessa faixa dos R$ 2.000 vai ter 0,5, que é 50%, né, do que exceder a R$ 1.360,70. Então, na verdade, vai receber este valor, né, R$ 1.360,70, aproximadamente aí, somando-se, né, as médias desses valores de R$ 2.000. Vejam, quem recebe acima de R$ 2.286 terá aí como uma média o valor de R$ 1.542,24. Então, essa é a questão, certo? Então, nós temos uma tabela, inclusive, prevista lá no slide número 9 da nossa aula dessa semana. Então, esses seriam os valores de seguro-desemprego a serem pagos conforme a lei de 1990. Passando para o Fundo de Garantia. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Outro direito do trabalhador, outro direito fundamentado na norma trabalhista, instituído desde 1966 no Brasil e atualmente regulado pela Lei 8.036/90 e pelo Decreto 99.684/90, com diversas alterações. Quem é responsável pelo Fundo de Garantia? Bom, o Fundo de Garantia ele vai sendo recolhido mensalmente como se fosse uma poupança do trabalhador. Vai se descontando 8% do valor do salário deste trabalhador. 8% mensal vai sendo recolhido numa conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Então, R$ 2.000, 8%, você aí tem um cálculo, se 10% é 200, né, 8% é 160. Então, 160 é que vai para a conta do Fundo de Garantia, para quem ganha 2.000. Então, 160. Durante um ano, você tem lá 12 meses vezes 160, vai chegar a um valor de R$ 1.520 de Fundo de Garantia, mais as atualizações. Desculpe, errei a conta. 12 vezes 160 dá R$ 1.600, R$ 1.920, ok? R$ 1.920 mais as atualizações monetárias
deste valor pela conta na Caixa Econômica Federal. Então, esse valor é o valor que vai estar no seu fundo, evidentemente, se você ganhar 2.000 durante um ano, né? Veja, é 8%. Sempre 8%. Que é obrigatório para sacar o fundo de garantia? É obrigatório o termo de rescisão do contrato de trabalho, e esse termo tem que ser apresentado à Caixa Econômica Federal, para justamente ela poder liberar. A baixa na carteira também é importante, documentos pessoais também são importantes. Na falta de dependentes, o saldo da conta vinculada será atribuído aos sucessores daquele trabalhador. Bom, com relação ao inciso 4, legislação trabalhista, artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, o salário mínimo. O salário mínimo é o mais baixo valor de salário no Brasil previsto. O salário mínimo atualmente é R$ 880. Ninguém pode ganhar menos que isso, desde que seja registrado por percepção mensal de salário. Se for horista, pode receber menos que o salário mínimo. Trabalho por horas permite isso, mas se for trabalho pago por salário mensal, ninguém pode ganhar menos que R$ 880 no Brasil, desde que seja registrado em carteira. Se não for registrado, obviamente nascerão os conflitos, porque na falta do registro, ganhando menos de 880, vai gerar uma reclamação trabalhista, pleiteando indenização pelo valor do salário mínimo, que é o valor mínimo, como eu já disse, de trabalho a ser remunerado no Brasil. Não havendo o piso salarial, deve-se pagar o salário mínimo, no mínimo, ou seguir um plano de carreira, como empresas grandes mantêm. O piso salarial, no artigo 7º, inciso 5, está previsto lá na Constituição Federal, que ele é uma forma de ser paga a extensão e a complexidade de trabalho, o piso salarial. Então, determinadas categorias fixam o valor desse piso salarial, como técnico de segurança, como outras categorias, no comércio, na metalurgia, e aí esse piso salarial tem que ser pago. Não sendo pago, vai dar direito às cobranças das diferenças, que nós chamamos de reclamação trabalhista. O salário não pode ser reduzido, artigo 7º, inciso 6 da Constituição. Irredutibilidade do salário. Só é permitido reduzir salário se a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho permitir. Então, nós temos lá a previsão de irredutibilidade do salário só nessas hipóteses, conforme artigo 7º, inciso 6 da Constituição. Vamos estudar mais a fundo, mais profundamente, o que é acordo, o que é convenção coletiva de trabalho, em aula mais posterior. O artigo 7º, inciso 7 da Constituição, fala da garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Como eu já disse há alguns minutos atrás nesse vídeo, ninguém pode receber uma remuneração menor que o salário mínimo. E aí vem o artigo 7º dizendo, para aqueles que percebem uma remuneração variável, também tem que receber no mínimo um salário mínimo. Então, digamos que é uma pessoa comissionada, um vendedor, alguma pessoa que recebe só percentuais, se ele trabalha em regime de remuneração mensal, ele tem que receber no mínimo um salário mínimo. Veja, o trabalho, né, ele vincula a pessoa física a uma continuidade, ou seja, a habitualidade no seu cotidiano, né, junto ao empregador, sob as ordens do empregador, que é a subordinação, e uma remuneração. Essa é a relação prevista no artigo 2º lá da CLT para ser trabalhador, para ser empregado no Brasil. Tem que existir pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração. Havendo as quatro, tem que se pagar no mínimo o que está no artigo 7º, inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, não importa se ele